Boa tarde, pessoal. Todos bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais aí para um quarto episódio do Mate de Vendas, o podcast oficial do Vendedor Gaúcho. Eu sou o Júlio Knevitz, host aqui do podcast. E antes da gente começar e falar do nosso convidado de hoje, eu quero dar um recado para vocês muito importante. Na semana que vem, em função do feriado do Carnaval, nós não teremos o episódio 5. O episódio 5 será na semana seguinte. E também que estão abertas as vagas para a próxima turma de comunicação e vendas, que será realizada dentro da Curadoria Digital, no dia 13 de março. Então, você que está aí assistindo esse podcast, tem vontade de aprender sobre as vendas e comunicação de forma eficaz, as vagas estão abertas para o dia 13 de março. Pode entrar em contato comigo mesmo através do Insta, que eu vou deixar aqui abaixo no link do nosso episódio. E o convidado de hoje é um cara que eu conheço já há 2 anos, quando eu comecei minha trajetória dentro do grupo Cura Digital. É um cara que eu tenho uma imensa satisfação em trabalhar junto, porque todo dia eu aprendo um pouco com ele. E para mim é uma honra estar recebendo ele aqui hoje, gravando esse podcast junto comigo, que é o Marcelo Sanjogo. Obrigadão, cara, por estar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelos elogios. Eu nunca sou tão elogiado assim. Ah, te acostumo? Nunca sou tão elogiado assim. Muito obrigado pelo convite. Acompanho a ideia do projeto. Acho que desde o princípio tu já veio trazer para mim e eu achei bem legal. Sou um fã de podcasts, né? Um consumidor também. Então vai ser um baita papo hoje. E o Marcelo é CEO do grupo Cura Digital, né? O grupo a qual eu presto serviços com muito carinho. E, cara, antes da gente começar a nossa conversa, falar da curadoria, dos projetos, enfim, eu quero te perguntar quem é o Marcelo, para quem não conhece o Marcelo. Para quem não conhece, né? Para quem não conhece o Marcelo. Bom, eu sou um sonhador, né? Se eu não tivesse o suporte de toda a equipe que eu tenho e das pessoas que eu fui juntando na minha jornada, eu seria apenas um sonhador. Acho que todo mundo conhece o sonhador, aquele cara que quer fazer um monte de coisa e não realiza nada. Mas graças a Deus, na minha trajetória, eu fui encontrando pessoas e dou muito valor para essas pessoas que eu fui encontrando, que conseguiram fazer de um sonhador, quem sabe, um futuro visionário, né? Porque eu não posso me chamar de visionário, eu tenho que construir uma trajetória para que seja dessa forma. Então, sou um pai de família também, casado com a Eduarda. Eu tenho uma filha, Violeta, que tem 2 anos, é o meu xodó, né? Na verdade, o meu melhor investimento de tempo é quando eu estou investindo nela. Então, basicamente, o Marcelo é isso. E sou um líder, né? Posso dizer que sou alguém que me preparei para me tornar um líder, mas também tenho uma veia de liderança meio que nata. Então, onde eu estou me localizando, eu estou acabando coordenando o que está acontecendo. E é interessante quando eu encontro outros líderes e a gente faz isso, ou bate cabeça porque todo mundo quer fazer isso também. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Então, resumidamente, esse é o Marcelo. E também sou muito fã de prática, de entender, estudar e fazer. E num sprint rápido. Então, acho que essa uma característica minha também traz um pouco para dentro da cultura da curadoria, que faz a gente conseguir ser rápido, essa venda da ideia e a construção. Acho que por isso que ser um sonhador também conecta com tudo isso hoje. E só é viável por causa da equipe que eu tenho, né? E meus sócios. Que eu falo equipe, na verdade, é meus sócios e as pessoas trabalhando na curadoria, né? No grupo. No ecossistema, né? Porque hoje a gente tem a Folk, por exemplo, que também é patrocinador aqui. Não sou sócio do negócio, não ganho R$1 de lá, mas vendo para os caras, trago indicação. Tá dentro do próprio prédio da curadoria hoje, que é a nossa casa, né? Que a gente tem outros 3 negócios e a gente faz essa sinergia, né? De negócios. É interessante que eu tenho uma mentalidade de não competitividade, apesar de às vezes ser rígido, né? Mas é por fazer as coisas certas e justas. E a versão Marcelo empreendedora, ela surgiu quando? Quando que tu viu, assim, na tua fase da vida, que tu pensou, eu não posso... Cara, essa é uma história linda, né? Essa é linda de palco. Porque... Então sobe no palco aí. Não, mas é porque tu começa aquela história de, não, eu era criança. E sempre quando a gente vai ver uma apresentação de palco, é assim, eu quero desde criança, queria
E realmente, a Sueli é testemunha, né? Que ela trabalha com nós, trabalha com a minha família a vida inteira. A minha vida inteira ela trabalha com a gente. E ela é testemunha disso, que eu com 11 anos já falava que eu queria ser um grande empresário. Então, eu sempre tive essa mentalidade de entender que já sabia que ia prosperar, só que tinha que entender como ia chegar lá. E então, essa veia minha veio crescendo desde criança. Minha família inteira é de empresários, né? Família inteira, então todas as minhas cunhadas, irmãos e pai, mãe, minha mulher, todos são empresários. Teve bastante referência, então. Bastante. E daí toda vez que o Bruno me pergunta, e aí, quem é pra ti a pessoa que te inspira? E eu fico respondendo, cara, é complicado eu falar alguém de fora, sendo que as pessoas que me inspiram são os exemplos que estiveram do meu lado desde criança, né? Então, apesar de eu estudar bastante, as pessoas que eu admiro são as pessoas que eu tenho referência do que é possível e estão perto de mim. Mais do que eu gostar de alguém que eu não conheço. Ou que eu não sei como é completamente a verdade do que aquela pessoa está passando. Então, sou fã mais de pessoas que estão próximas de mim. E graças a isso, acabei empreendendo. E também nunca fui contratado de carteira assinada. Já procurei emprego. Então, era uma coisa que eu estava disposto a trabalhar para alguém. Porém, o destino nunca quis isso pra mim. A tua carteira de trabalho tá vazia hoje, então não tem nenhuma assinatura. Nada. Se tu fosse vender isso aí no mercado, quanto que vale aí? Depende, né? Tem gente que fala assim, nossa, é vagabundo. Mas trabalho desde pequenininho. Com 11 anos, comecei a vender os ovos de codorna do Marcelinho. O meu irmão mais velho criou a logomarca. Eu cheguei no meu pai, eu tenho uma baita ideia de negócio, vamos vender ovo em conserva. Pequenininho, meu irmão olhando aquilo ali, meu pai fez um investimento, que na época era ínfimo assim, e eu saía com uma cestinha na rua vendendo os ovos de codorna do Marcelinho. Que legal. E era muito conhecido na vizinhança, né, ia pra escola sozinho, tudo sozinho, e demorava 3 horas pra chegar em casa, porque parava pra conversar com todo mundo que encontrava. Não falar com estranhos não funcionava comigo. Mas vendia todos os ovos de codorna. Então, vender e empreender é uma coisa que eu sempre observei em volta de mim e é uma coisa que eu admirei e fico procurando estruturas de negócio o tempo todo, né? Formas de fazer novos negócios, enfim. É uma coisa que eu observo, quem convive comigo começa a ter essa mesma observação. De que às vezes tu passa na rua e tu não percebe que tudo é um negócio. Sim. Que todo mundo está vendendo alguma coisa. Que tudo que na verdade tu encontra na cidade alguém imaginou e pagou por aquilo. Então, quando tu começa é como se quebrasse a Matrix e tu começa a ver todos os negócios que estão entrelaçados para aquilo ali estar acontecendo e aquela realidade ser possível, tu começa a ver as coisas diferentes, o mundo de uma forma diferente. Então, eu acho que desde criancinha eu sou um observador disso e conforme o tempo foi passando, as coisas foram encontrando na vida de uma forma que eu me polisse dessa forma. Vou em palestras desde criança por causa disso. Então, muitas vezes, se o palestrante não for bom, ele vai começar a falar e eu já vi pelo menos umas 5 palestras parecidas. Então, a gente também tem essa ânsia por buscar coisa nova, né? É incrível como a gente vai em palestras, assim, participa de workshops, enfim, que tem vários palestrantes, a gente consegue perceber muitas coisas em comum entre eles. E às vezes é a mesma estrutura, às vezes não tem novidade, às vezes é uma coisa que é maçante. Até as histórias às vezes são as mesmas, entendeu? E às vezes tu tá... Eu tenho 30 anos, eu vi a primeira vez aquela história quando eu tinha 12. E o cara ainda tá contando isso 18 anos depois, igualzinho, entendeu? Então, eu acho que isso aí me quebra às vezes. Eu não sou tão empolgado às vezes pra ver palestra e tal, porque às vezes eu tenho receio de chegar lá de novo e ser o mesmo treinamento que tá encaixotado há 20 anos igual. Então, às vezes no dia a dia é mais dinâmico, né? Que nem a gente conversando hoje de manhã, a gente teve muito mais ideias às vezes que vão ser práticas e vão ter um resultado, do que às vezes eu ir pra uma palestra que é uma furada, assim, que o cara realmente, não só teoricamente, mas aplica aquilo e vivencia aquilo, né? E outros negócios, ainda mais hoje em dia, estão sempre buscando novas formas de fazer novos negócios. As empresas estão sempre buscando novas formas de fazer novos negócios porque sabem que as estratégias elas funcionam por um período. Depois precisa mudar a estratégia, precisa mudar porque senão fica maçante.
E aí quem não muda, quem não atualiza, quem não faz algo novo, a tendência é que o mercado tome esse espaço. Por enquanto eu estou falando de mim, eu posso falar que essa minha ânsia por novidade, empreender, porque eu gosto de montar uma empresa pra caramba, né? Um produto, então nem se fala. Sou viciado nisso. Então, ter essa veia de procurar essa novidade, empreender e criar novos negócios, novos projetos, é uma coisa que eu gosto muito. E minha mulher às vezes fala que eu bloqueio, né? Começo a pesquisar sobre aquele assunto e eu mergulho em horas e horas e horas e horas de conteúdo Entra infinito. na bolha. Infinito. Eu acho que isso é uma coisa que é um fenômeno que vocês não observam. Porque não é ali, né? Em casa. Em casa. E aí aparece na segunda-feira e larga aquela bomba, mas Violeta dormiu, Eduarda dormiu. É isso aí. Cara, não é dormindo não. É o tempo todo o conteúdo lá. Isso é uma coisa que, tipo, quem convive comigo sabe que vai estar escutando conteúdo 24 horas. Eu sou auditivo, né? Não que eu não leia, mas eu leio menos. Mas todo o conteúdo que eu escuto tem uma capacidade de armazenar muito maior, muito maior. Então, podcast que a gente estava falando. Sim. Sou um grande consumidor. Quando já achou uma coisa boa, tem podcast que eu olho várias vezes, né? Repetido? Repetido. Porque, tipo, tu vai escutar Flávio Augusto, tu escuta a primeira vez e vamos falar de vendas, né? E ele ama. Referência a vertente nacional. Dele, Então, ele vai falar assim, tu tem que pegar, levantar, pegar os contatos, visitar e vender. E aí tu pensa, tá, isso aí eu já faço. Daí ele vai lá, tu olha o próximo vídeo dele e fala, tu tem que pegar, marcar, visitar e vender. E aí tu pensa, pô, mas é tão simples. Ele não tá contando a verdade. E aí tu vai cada vez fazendo esse processo mais e mais. E aí tu percebe que não tem outro segredo. Só é um trabalho. Sim, é um trabalho. A gente às vezes fica romantizando as coisas. De, não, eu vou ser um vendedor, então eu vou ter mais tempo, vou conseguir fazer. Não. Etc. Não, tu vai ter que fazer aquilo ali infinitamente. E às vezes tu vai encontrando o fluxo do teu trabalho e tu consegue bater cada vez mais metas, conseguir vender mais. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou abrir uma conversa pessoal que eu tenho, que minha mulher também tem um negócio. E eu falava pra ela no início assim, não, tu tem que vender R$500 por dia. E naquela realidade que ela estava começando o negócio dela, aquilo era muito distante da realidade dela no momento. E aí ela começou a vender. Daí bateu os R$500 por dia. Quando tu bate os R$500 por dia, era uma coisa tão distante. E aí tu percebe que, na verdade, essa barreira não existe. Exato. E aí tu entra num fluxo de fazer negócios que daqui a pouco cada vez acelera. E, tipo, isso deixa de ser uma barreira. E o negócio vai tomando muito proporção. aqui, ó. E como é que vai mudando a proporção? Marcar, mandar mensagem, visitar e vender. E essas reuniões vão abrindo outras reuniões, outras indicações, e aí isso começa a criar um corpo. Eu acho que muita gente que... do nada, engatei. Vai lá. Mas do nada, a gente quer começar a vender e às vezes passa os 3 primeiros meses e não consegue vender. E eu acho que isso é normal. Tem gente que não, tem que demitir, Não, a pessoa está entendendo sobre o produto, está entendendo sobre o cliente, está entendendo sobre as demandas que o cliente tem. Até ela conseguir encaixar aquilo ali, e depois que encaixa, eu acho que a roda começa a girar. Às vezes o cliente que tu visitou há 3 meses atrás começa a fechar ali na frente. Ontem a gente estava apresentando um projeto que a gente começou a negociar 2 anos atrás. Então essas coisas vão retornando para ti. Então para quem é vendedor e está começando, é uma roda que a gente faz muita força para começar, mas depois que tu começa a fazer e tem um produto bom, ajuda muito isso é importante, né? a retornar, né? Então, é só porque eu engatei essa série de pensamentos aí, eu acho que todo mundo está começando a vender em qualquer ramo deveria pensar assim. Mas uma coisa que tu falou antes, no início da tua fala, que me chamou a atenção, é esse novo modelo de negócios de empresas parceiras, de empresas visando a criação de um ecossistema que seja autossustentável. Esse é um modelo que, quando foi pensado, ele chegou a ser pensado ou ele foi acontecendo e aos poucos, ou teve alguma referência de algum outro lugar?
Terminou aqui, pastor? Sim, obrigado. Na verdade, no início ele não era nem para ser uma empresa, ele era para ser só o ecossistema, né? As pessoas eram, cada uma delas é como se fosse uma comunidade quase, e que a gente centralizou em mim a venda e a estratégia dos negócios, enquanto os outros parceiros faziam a produção dos materiais. Esses parceiros depois se tornaram sócios da empresa que se tornou a Curadoria Digital. Então, era uma ligação de mentes e um ecossistema desde o princípio. E a Curadoria sempre foi uma empresa muito horizontal, né? Então, de fácil contato comigo tu sabe, né? É Sim. muito fácil contato. Sim. Então, quando a gente não tem ninguém num pedestal ou alguém que dita as regras, não conversa sobre as regras, que a informação é transparente para todas as pessoas dentro da empresa e tudo, tu consegue manter esse clima como lá no começo. Mas ele sempre nasceu para ser assim. E a gente sempre sonhou em ter outras empresas. Então, durante, eu acho que 4 anos, a gente teve muita vontade de ter outras empresas dentro da curadoria e conseguir fazer essa conexão, né? Com negócios, parceiros e gerar vendas e retorno para todo mundo que está envolvido. E com essa nossa última mudança para essa casa em Parobé, maravilhosa, de 600 e poucos metros quadrados, via planta agora, eu achei que era 450. Já é bem grande. 200 metros a mais do que você achava. É a piscina lá. Então, quando a gente foi para essa casa, as pessoas despertaram a vontade de estar lá dentro. E com esse despertar, elas também entenderam que valia a pena estar posicionada perto da gente para conseguir facilitar fazer novos negócios, né? Roda muitos empresários e muitos projetos dentro da curadoria. Então, quando a Folk foi para lá, acho que casou muito bem com o negócio. Porque a gente vem de folk sem pensar, né? A gente naturalmente parece que faz parte da curadoria. Tô vendendo folk agora. Eu não tô hoje. Eu já até olhei. Ontem eu tava já. Então, é uma coisa que é bem legal. Agora, com a lookup do Jonathan e do Vitor, que era nosso sócio e agora alugou uma sala dentro da curadoria, a gente consegue passar clientes para ele, consegue passar projetos para ele consegue indicar a gente, então a gente tem essa troca. Agora a gente tem um Rodrigão lá, que também trabalha com 3D, mais para área industrial, assim, uma coisa que a gente não atua, mas tem a ver com o que a gente faz. E agora tem mais outros parceiros que eu ainda não conheço, que também vão estar lá dentro da empresa. Então, a gente conseguir construir um ecossistema que se alimenta dessa forma, que entra um cliente por qualquer ponta e acaba nutrindo todo mundo, eu acho que é muito importante. Provavelmente a gente vai... Para construir isso, primeiro, a gente precisa tirar o ego de lado. Né? Não estamos competindo, todos são parceiros, eu tenho que passar a real situação do que está acontecendo, inclusive com os clientes que a gente está negociando, ou está passando, ou o que aconteceu com o cliente que foi passado. Então a gente tem que, primeira coisa, tirar o ego de lado para conseguir montar uma parceria robusta desse jeito. E o Bruno e o Gabriel me chamaram para fazer uma proposta e a gente vai entrar com uma novidade aí, que é um comercial, daqui a pouco, compartilhado. Só que o tema tem que ser empresas de comunicação em específico. Então faz sentido com os produtos da curadoria, com a Folk. Isso é uma coisa que provavelmente eles nem sabiam que eu estou divulgando. Falaram essa semana sobre isso. Mas a curadoria é isso, né? Mas é isso aí. Foi tratado, acertado, vai acontecer. Então, provavelmente até o dia 15 de março a gente já está com isso em pleno vapor. E que vai nutrir, trazer mais leads para o comercial da curadoria e para esse ecossistema que a gente está construindo. Então, como é que a gente faz isso? A gente não pode ter medo, a gente não pode ter inveja, a gente não pode ter ganância pelo que é do outro. Ego. Volta de novo o ego. Se tu tirar isso de lado, tu consegue construir coisas incríveis e as pessoas realmente se doam quando elas se sentem realmente seguras em fazer uma parceria que é de todos os lados, assim. Não é alguém ganhando, tirando vantagem, ou um grupo de network que ou o organizador do grupo está ganhando dinheiro, ou quem está participando está pensando em vender para alguém. É mais uma troca limpa, né? Sem interesses escondidos. Então, acho que para montar um ecossistema assim, precisa desses fundamentos. Sabe qual que é o grande problema que eu vejo do ego, pelas experiências que eu já tive com pessoas extremamente egocêntricas?
É que geralmente ele te leva a lugares mais altos, o problema é que te deixa lá sozinho. Cara, E aí... sabe? E É um aí, estilo de vida, cara. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Tô meio deitado. É um estilo de vida de fato. Então, dessa reunião de vocês lá no início, a curadoria tem 5 anos? Isso, a gente tá indo pro 6º ano de empresa. 6º ano de empresa. Essa reunião de vocês lá do início, surgiu a curadoria, e aí, que hoje Desse conjunto de produtos que somados viraram realmente um produto que tem interesse do mercado, né? Uhum. Que o nosso objetivo como empresa sempre foi... a gente é uma empresa criativa de comunicação. Então, a gente sempre ficou pensando em como inventar uma coisa nova, o que está acontecendo nesse momento, como adaptar uma realidade que está acontecendo lá em São Paulo ou fora do Brasil, trazer para cá e conseguir inovar dentro do mercado. E sem ego, né? Por isso que a gente tem o Cura Ensina, porque a gente ensina exatamente o que a gente faz lá dentro todo dia. Né? O teu treinamento de vendas é exatamente como a gente pratica as vendas dentro da curadoria. Então, isso traz uma outra coisa que empresas estão sendo montadas, outras empresas estão recebendo nossos colaboradores e outras empresas vão surgir com o que a gente está ensinando e com as pessoas que estão aprendendo lá dentro trabalhando, né? Então, eu acho que é mais por essa linha. E geralmente, quando alguém normalmente sai da curadoria, é justamente para fazer algo, ou montar o próprio negócio, ou começar a própria empresa. Ou uma coisa melhor. Ou algo. E não é um problema. Não é um problema, de fato. E isso é uma coisa que é importante. Né? Esse preparo que as pessoas têm. É um degrau, né? De estar lá e tanto trabalho em equipe quanto e é o no modo geral. Que eu falo às vezes que a gente não precisa esperar a gratidão dessas pessoas. Mas sempre que olhar no passado dessa pessoa, a gente vai ter somado na vida dela. E se ela vê isso ou não, é independente. É da pessoa, né? É da pessoa, né? É verdade. E, cara, como é que tu viu, assim, como tu vê, na verdade, que mudou bastante coisa de 5 anos pra cá, quando a empresa começou. Não digo a empresa mudou, mas eu digo... A empresa mudou pra caralho. Claro! Também! Acho que é uma das coisas que mais faz lá a empresa mudar. Mas... muda bastante. Mas falando de mercado, o mercado digital, o que tu enxergou e tu enxergou de mudanças e o que tu enxerga de novas mudanças? Porque acontece... aquele método que um pouco tempo atrás a gente via muitos influencers falando, tem que postar todo dia, tem que ter conteúdo todo dia, tem que engajar com a audiência todo dia, tem que ter coisa nova todo dia. A gente percebe que hoje isso é uma coisa que não é mais... Depende muito. Tu é uma empresa, vamos lá, tu é uma marca, tu é a Gold Center Fit. Tu vai produzir materiais que façam sentido com a tua marca e com o teu produto. Outra coisa é alguém que é o produto. O Júlio no perfil pessoal dele que produz material. E geralmente as pessoas confundem essas duas coisas. Porque às vezes a empresa que posta muito, ela é uma empresa chata. Entendeu? Vamos lá, uma empresa de software. Vou lá, o meu Store TV, né, que é o nosso produto recém-nascido. Se tu postar todo dia sobre aquilo ali, rios, as pessoas vão cada vez ter menos interesse por aquilo ali, porque tu vai estar falando do mesmo produto de outro jeito o tempo todo, sem uma novidade, sem um diferencial, uma coisa nova. Prenda atenção. Que prenda atenção, só para produzir, porque tem que preencher a tabela. Eu acho que esse tempo aí não funciona mais. É igual quando antes se postava muita arte, tem que postar pelo menos uma por dia. Né? E a gente viu esse modelo de conteúdo cada vez se reduzindo mais, né? Perdendo espaço para os vídeos. É uma questão de algoritmo, não é eu gosto ou não. Então, a gente tem que ver o que o mercado está fazendo e o que eu sou no mercado, como é que eu estou me posicionando. Não necessariamente a estratégia de um influenciador vai ser a mesma de uma empresa. E eu acho que pensar que as duas são a mesma coisa é um erro quase que fatal, assim. Mas tu vai ver um influenciador que vai postar 5 reels num dia e vai dar super certo. Entendeu? Porque as pessoas querem saber sobre a vida da pessoa. Às vezes a pessoa já é conhecida. Às vezes a pessoa tem fãs
que consomem qualquer coisa. Precisa de tudo que tu produzir, eu vou consumir. Então eu acho que é uma outra vertente de produção de material. Então varia de acordo com o nicho. Eu acho que daria para separar nessas duas questões. O que é PJ e o que é física. Mesmo que a física seja uma PJ. Entendeu? Entendi. Eu acho que tem estratégias diferentes para cada um dos dois. E às vezes o material institucional bem feito, passa seriedade, etc. e tal, que não produz material pra caramba, mas toda vez que as pessoas entrarem no teu perfil, entender sobre o teu produto e se encantar com a tua marca, com a tua cultura, vale muito mais do que tu produzir todo dia e fazer um catálogo online de todos os produtos que tu tem na tua empresa, entendeu? Sim, até porque não fazem sentido tu abrir uma conta de Instagram hoje e ver só post de produto e preço, produto e preço. É um catálogo, né? Isso aí. Isso aí a gente já fala que não funciona há 3 anos, né? Então não funciona. Hoje não funciona mais. E, cara, assim, tu tá com 30? Cravado. 30 cravado. Esse mês. É verdade, já faz pouquinho tempo, né? Faz 30 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. 19 dias. Uma coisa assim que é uma dúvida que eu tenho, não sei se é bem uma, não posso dizer se é dúvida, mas é uma curiosidade, talvez. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de analisar o comportamento das outras pessoas. Às vezes eu tô quieto, mas eu analiso o comportamento das pessoas. Como que elas se comportam mediante certas situações. Por quê? Porque isso me ajuda às vezes em vendas. Para entender o comportamento de compra da pessoa que está comprando. E aí eu fico pensando, essa nova geração de jovens que está vindo aí, que eles têm uma dependência gigantesca da internet, das redes sociais. Todos nós temos, tá? Mas parece que eles estão vindo com uma... Daqui a uns anos o hospital, a criança vai nascer, o hospital vai dar um telefone de brinde já. Mas essa dependência, o quanto que ela é de fato sadia. Isso é uma coisa que tipo, a gente já sabe que vai ter um monte de doença que vai acontecer por causa disso. E a gente é a geração... vou dar um exemplo, tá? As paredes eram pintadas com tinta com chumbo. E chumbo é tóxico. Até então só tinha essa tinta, se usava essa tinta. Descobrimos que é tóxico, vamos trocar. Mas enquanto isso, uma geração inteira foi exposta a essa tinta tóxica, entendeu? Sim. Então nós somos a geração que está passando pela tinta tóxica. Entendi. Entendeu? Então a gente agora vai pegar todos os problemas, vai ver tudo que vai dar. E aí a próxima geração a gente fala assim, não, vamos tirar o telefone da escola, que já está acontecendo. Olha, na verdade não é até os 4, 3 anos que fica sem celular. Na verdade ela tem que ficar sem celular até os 15. Talvez as leis que hoje administram as redes sociais, não estou falando de regulamentação do que é falado, mas o banimento de conteúdos para crianças, entendeu? Ou que o algoritmo seja atrativo para adolescentes. A gente vai ver mudanças acontecendo. Tem países que isso nem entrou. Ou tem uma barreira muito maior, como alguns países europeus, entendeu? Que pela cultura deles, pelo jeito que eles veem o mundo e como eles veem as coisas, eles já sabem que isso aí não vai dar bom. Entende? Então a gente vê escolas que passaram pela informatização de todas as aulas serem com tablet, computador, e agora a gente está voltando, vamos escrever à mão porque desenvolve melhor o cérebro. Então eu acho que a gente está passando a geração da tinta tóxica. Então provavelmente minha filha ainda vai passar por ela, mas a filha dela já vai ser um mundo diferente do digital que vai encontrar. Acho que a gente vai se adaptar e vai mudar isso. Eu acho que é assim que eu vejo. Então, eu sei que vai dar problema, porém alguém vai ter que passar por eles para que a próxima geração não aconteça. Entende? Não aconteça. Essa é a reflexão, porque... Como a lei seca. Entendeu? Era óbvio que precisava, mas como era uma coisa nova... Porque qual que é a dor, tá? Eu já conversei... esse é o 4º episódio do podcast. No primeiro, no segundo e no terceiro episódios, os empresários que sentaram aqui e conversaram comigo compartilharam da mesma dor. E se eu tenho certeza que se eu sair daqui agora e visitar umas 5 empresas nessa rua e falar com os donos, eles vão me trazer também essa mesma dor. Que é o quê? Dificuldade de mão de obra para trabalhar quando a pessoa é muito jovem. Isso vai mudar, gente. Porque... Sabe por que vai mudar? De novo, a gente está numa geração, né? Aham. Então,
Infelizmente, a vida ela é dura. Essas pessoas vão perder os pais e vão ter que entrar no mercado de trabalho atrasado e vão ter que receber ou aceitar qualquer tipo de trabalho que ofereçam para elas, porque elas não têm capacidade ou não têm um histórico que possam representar um cargo maior. Então, a gente está passando pela geração tóxica. A geração tóxica, não. A tinta tóxica. A tinta tóxica. Porque a geração é maravilhosa. A gente só trabalha com gente jovem. Sim. Então, todo empresário que fala isso, fala assim, não consigo achar gente para trabalhar, não sei o que lá. Quem sabe o modelo do trabalho que tu também está atrasado. Então, eu acho que as empresas vão ter que se atualizar. E eu acho que os pais também vão se tocar que trancar o filho dentro de casa e dar tudo para ele, isso também vai gerar um problema no futuro. E vai ser um problema para os pais, vai ser um problema para a criança. Na verdade, eles estão lesando os jovens, impedindo eles de conhecer o mundo, entendeu? Pois é, eu cresci, cara, com a mentalidade. E eu não mudei 100% dessa mentalidade ainda. Mas eu cresci, cara, muito com a mentalidade do tipo assim, ó. Eu me adapto à empresa. A empresa não se adapta a mim. Pois é, né? Mas tu conhece que lá na empresa Entendeu? não é assim, né? Exato. E isso foi um choque de realidade. Quando eu fui trabalhar pro Grupo Cura, isso pra mim foi um choque de realidade. Entende? Porque, cara, eu vivi a vida inteira até então acreditando que não, só um pouquinho. Eu me adapto a eles. Não é eles que têm que se adaptar a mim. Entendeu? Isso aí. Mas só que esse é o choque também. Esse é um choque que o empresário precisa passar. De que não vai receber um cara lá e vai falar um monte de atrocidade como se fazia antigamente. Ou vai fazer de gato e sapato o cara. O cara não vai ficar mais. Caiam na real. Vocês estão procurando alguém como antigamente, que tu vai fazer o que tu quiser com a pessoa e a pessoa vai aceitar. Essa geração não vai aceitar. E isso é uma coisa que é uma melhoria. Não é o ponto fraco deles. O ponto fraco é se eles desistirem mesmo tendo todas as condições. Que isso também acontece. Isso é um ponto fraco. Né? Mas eu acho que é uma realidade que o empresário tem que encarar, que não é gritaria e choradeira que nem era antigamente e não vai funcionar mais. E não tem que aceitar. Eu acho que isso é um abuso psicológico. Né? E dá para tu alcançar resultado. Sim. Sem fazer isso. Sim, isso de fato é verdade. Dá para alcançar resultado, tem vários modelos de... A gente aprova. Vários modelos de negócios que aprovam isso certificadamente de que funciona. Isso aí. Não é tanto que as empresas de criatividade ou tecnologia gigantescas, elas têm um modelo mais parecido com o nosso, de liberdade, de responsabilidade individual e também de consequências também se a pessoa não atingir o objetivo. Porque lá a gente avalia muito mais o objetivo e a convivência do que como a pessoa está realizando isso. Em quais horários e se é na ordem que eu imaginei que ela deveria fazer. Entendi. Faz sentido. Faz sentido total. E assim, dentro desses anos de experiência com o Grupo Cura, a curadoria se tornou um grupo há pouco tempo, né? Isso aí. A nossa virada para se posicionar dessa forma foi do ano passado para cá. Que com o nascimento dos outros produtos e tendo sócios apenas de um projeto ou de outro, a gente viu a necessidade de não ser tudo dentro do mesmo guarda-chuva como era antigamente, né? Sim. E, cara, me explica um pouco sobre... obviamente que por trabalhar junto com vocês eu já tenho conhecimento sobre isso, mas quero que tu explique pra galera que tá assistindo a gente aí. Esses 2 novos produtos da curadoria, que é o Meu Story TV e o Dá pra Cura confundir, Amigas. né? É? Dá pra confundir. Dá pra confundir. Dá pra confundir. Dá pra confundir. Mas explicar pra nós como que eles surgiram, né? De onde é que surgiu a ideia? Se vocês sonharam, estavam no banho, enfim. Como é que foi que surgiu e como que a gente... Cara... E o que são hoje? O Meu Story TV é um projeto que foi apresentado pra gente pelo Bruno, que teve a ideia com o Vini, que também é sócio desse projeto e é o nosso desenvolvedor de software, que é o software em nuvem, né? E eles estavam na academia. Isso é o que me contaram, né? Porque eu não estava lá. A versão... Geralmente eu estou junto, mas dessa vez eu não estava lá. A versão que chegou até ti foi essa. E eles me contaram que foi essa. E o Bruno veio apresentar a ideia e a gente procurou na internet e não tinha nada parecido com aquilo. Que é o quê? Aqui está passando nossos patrocinadores. Se tivesse o Meu Story TV, eu postaria um Stories agora e apareceria na TV.
Então pensa para você que tem um negócio. Vou usar o exemplo de uma cafeteria, que é excelente, eu consigo, acho que usar quase todos os exemplos. Eu tenho um horário de funcionamento que eu posto meus stories para avisar os meus clientes, que pode estar passando dentro da tua cafeteria, que provavelmente tu colocaria um papelzinho. Ou vai mudar o horário de atendimento e tu posta nas redes sociais, que vai passar dentro do teu negócio. Eu vou ter uma promoção. Um final de ano, eu vou vender um kit de Natal. Eu tenho postando nas minhas redes sociais para vender, e quando eu posto nas redes sociais, eu posto dentro do meu negócio. Agora eu tenho um cliente que faz os stories e aparece na TV, ele vai produzir muito mais stories. A equipe que trabalha dentro daquele negócio vai produzir muito mais material porque aparece na TV também. O gestor, além de ver todos os materiais que estão sendo produzidos, vendo se está tendo postagem, vendo se está sendo reels, vendo se está sendo stories, vendo que está sendo comunicado muito melhor, vendo os clientes interagindo com a página dele, crescendo, dando engajamento e seguidores, ele consegue ver como está funcionando o digital dele no mundo real. Então, para muita gente, para muito empresário que às vezes nem entra no próprio perfil da rede social, consegue acompanhar a rede social dele com esse produto. Então, ele é basicamente uma TV que é geralmente instalada na vertical, que a gente pluga o Fire TV, abre dentro do meu Story TV, e lá dentro a gente consegue compartilhar todas as mídias que tem dentro da sua rede social, principalmente no Instagram, né? Uhum. Então, postou no Instagram, vai aparecendo tua mídia. Ah, mas eu não sei se eu quero postar tudo que meus clientes postam. Tu que vai fazer o gerenciamento, porque quando tu repostar, vai ser que vai aparecer dentro da tua TV. Então, dentro do teu estabelecimento, né? Então, quando a gente vai falar sobre uma loja de roupas que tem muito provador, as meninas sabem disso. Tu tem o provador e tá nos teus stories. Sim. Só que o cliente Geralmente dentro da tua loja não tá vendo o provador que tu postou. Uhum. Então, tu tem uma TV lá dentro, na tua vitrine, ou em um local estratégico, as pessoas vão estar vendo os looks durante Sim. o dia inteiro. É quase uma vitrine em movimento. É uma vitrine no movimento. É um outdoor, né? É um outdoor, né? Então, essa é a parte boa do meu Store TV. É uma solução simples, mas com impacto muito bom. E é o que a gente fala que é conectar o mundo digital com o mundo real. Eu acredito que muitas ferramentas vão ser criadas agora, vão ser não só para o mundo digital, crescer seguidores, eu preciso de me conectar com quem nem é da minha região, para a gente começar a ter essas tecnologias e aplicar dentro do seu negócio e conseguir um impacto direto muito maior, né? Vocês tiveram que pedir autorização para Meta, alguma coisa assim, para poder executar esse... Muitas. Muitas? E foi muito difícil. É. Eu tenho que falar do Vini, que o Vini é incrível. A gente imagina e ele realiza. Tem coisas que eu falo para ele, cara, nem sabia que dava pra fazer. Então ele é um excelente profissional. E ele conseguiu fazer essas conexões aí, que não é uma coisa muito simples, né? E a gente conseguiu colocar no mercado. E tá vendendo super bem. A gente lançou no final do ano passado. No Taquara Summit. No Taquara Summit. E desde lá pra cá a gente vem vendendo muito. Agora a gente conseguiu com esse mesmo projeto ser impulsionado lá no FEComércio, lá em Porto Alegre. A gente vai ser acelerado, né? E daqui a pouco a gente vai conseguir validar essa uma ferramenta para que eles consigam disponibilizar para os associados deles, né? Que eu acho que passa de 400 mil associados. Então, a gente está com muita alegria de estar com esse projeto. É uma startup, não é uma empresa. A gente trata ela de uma forma diferente, porque ela é feita para crescer rápido. E, se Deus quiser, a gente vender ela no futuro. Acho que nenhuma empresa que a gente abre, a gente pensa em vender lá na Cura, né? Mas essa em específico, a gente pensa que algum grande player vai olhar e falar, isso aqui é uma solução excelente, e vai acabar comprando a gente. Então ela já está sendo montada desde o princípio, pensando que ela é uma startup e ela é feita para o mercado. Né? Entendi. Desculpa. E realmente tem um potencial gigantesco para isso. A gente tem o Brasil inteiro para atingir, né? É um produto que não tem fronteiras. Não tem fronteira mesmo. Se a gente tivesse, ou daqui a pouco no futuro a gente tem, é uma coisa que pode ser internacional. Não tem motivo para estar aqui. Sim. Não é só no Brasil. Imagina essa solução em outros... Por isso que um grande player pode chegar, comprar a gente e conseguir levar essa aplicação para muito, muito maior, né? Então esse é o meu Store TV, que é uma plataforma de conseguir conectar esses dois mundos, do digital pro real. E muitas vezes, tu tem um fluxo de gente gigantesco dentro da tua empresa e a tua rede social é mais fraca.
quando tu utiliza para compartilhar os teus materiais dentro da empresa, a gente consegue fazer que aquele fluxo gigante que não está nas suas redes sociais também vejam aqueles materiais. Então, tu tem um aproveitamento muito maior, tu tem redução de produção de materiais impressos. Então, uma conexão que tu consegue gerar com o teu cliente que ela vale muito a pena. Então, esse é o meu Store TV. E com a tecnologia do meu Store TV, a gente criou o Cura Mídias. Então, o Cura Mídias é um filho do meu Store TV? Não é um filho, porque ele é uma empresa à parte. É uma empresa à parte. E ele é do Grupo Cura, só dos 4 sócios do Grupo Cura. Enquanto o meu Store TV é com 5 sócios, né? Então, essa é uma aplicação que a gente encontrou do meu Store TV. Existem N formas para a gente conectar TVs com hubs que distribuem conteúdo. E a gente optou por utilizar o meu Store TV para a gente criar uma rede de TVs espalhados por toda a região. O que acontece? A gente chega nos nossos parceiros, são empresas com grande volume de pessoas que visitam aquele negócio. A gente consegue instalar uma TV completamente de graça para esse parceiro. E a gente também insere o anúncio dele de graça. Em troca, ele tem que ceder energia e ligar essa TV todo dia. Então, a gente tem agora em Parobé 3 pontos. A gente está vindo agora para Taquara com esses 3 pontos. O nosso objetivo é ter Parobé, Taquara, Sapiranga, Campo Bom e depois a gente vai vir a Nova Hartz, talvez. Então, a gente quer fazer esse eixo espalhando TVs para essas cidades e aí, quando a gente tiver 3 TVs em cada município, a gente começa a vender esses anúncios nesses municípios, né? O Cura Mídias começou na prática há 15 dias atrás e a gente já tem uns 20 anunciantes, né? Então ele é um sucesso completo. O cliente está feliz lá na ponta que está anunciando. 20 dias, o parceiro... 15 dias e 20 anunciantes. Exatamente. Pô, a gente já fez um monte de podcast e eu não consegui esses anunciantes, entendeu? Então agora que a gente realmente está em pontos estratégicos que o empresário sabe que vale a pena estar ali. E às vezes não tinha como estar ali, eu não sabia com quem negociar para estar naquele espaço. Tu conseguir anunciar num modelo que é vertical, que já chama muita atenção, com uma animação bem feita, com uma TV boa também, não é uma TV antiga. Então, para quem é o parceiro é muito bom e para quem está anunciando é muito bom também. Então, é uma coisa que agrega dentro do espaço e quando tu expõe tua marca, tu tem orgulho de que tua marca está sendo exposta ali e está dando resultado já para os clientes, né? Uma coisa que eu ensino dentro do treinamento de vendas, eu acho que vai de encontro muito com esse projeto do Cura Mídias, que é sobre a onipresença. Eu acho que as marcas... Tu viu que a gente está falando só de comunicação. E 2 produtos simples. Não que é simples de executá-los, mas eles têm uma aplicação simples e útil. E útil, funcional. Eu acho que a simplicidade com impacto é a melhor opção sempre. A onipresença nada mais é do que estar com a sua marca presente para que o teu cliente te lembre de você. Então, porque muitas vezes você não vai fazer uma venda ali de forma direta, mas o teu cliente ele vai olhar aquela marca, ele vai estar almoçando no restaurante, vai ver a televisão lá, ele vai olhar aquela marca, vai estar na academia, na esteira, vai olhar a marca e vai pensar... Vai ter lá na curadoria fazer um treinamento, vai olhar a marca de novo. Vai olhar a marca de novo. Vai vir pra Taquara, vai comer um lanche e vai ver a marca. Olhar a marca. Isso vai batendo na cabeça dele. Impossível não decorar. Impossível não decorar. E aí quando ele precisar desse serviço, ele vai lembrar primeiro da marca que... Eu vou te falar que eu acredito que às vezes o cara tá almoçando, tá vendo, sabe disso aqui? E chama. Não é nem depois, sabe? Então, uma outra coisa que o Cura Mídias vem para suprir uma necessidade que a gente vai construindo nossos produtos conforme as dores que a gente vai encontrando no mercado, né? Que um produto bom é um produto necessário, não supérfluo, né? Então, muitos anunciantes que estão no Cura Mídias são pessoas que, um pouco diferente do meu Store TV, que são pessoas que já estão produzindo material, já estão postando nos stores, já tem uma rede social ativa e etc., estão pensando em crescer engajamento e público, o Cura Mídias vai pegar empresas mais tradicionais. Então, empresa que vai investir em outdoor, que tem dificuldade muitas vezes em produzir material, ou pelo segmento, ou pelo trabalho que é executado, quando vai para o Cura Mídias, é uma porta para ele conseguir, eu não consigo fazer meu conteúdo dentro do meu Instagram.
eu tenho Curamídias que eu posso fazer, vai estar expondo do mesmo jeito e eu não preciso ter aquela frequência ou qualidade, etc, que eu preciso me preocupar. Porque dentro do próprio plano do Curamídias a gente faz o criativo para a empresa, né? Vocês fazem, então, os criativos para que a empresa vai rodar no tempo que ela tiver o Sim. contrato em vigor com o Curamídias. Isso. Mas se a empresa tiver um criativo pronto que ela gosta, ela pode mandar. Se ela tem uma promoção que ela vai fazer, ela pode mandar. Num dia específico. E aí a gente consegue fazer outra mashup, que é... Eu vou usar a RB, que é o nosso cliente lá. Então ele vai ter o feirão de carros, ele vai me mandar o anúncio que ele vai ter uma semana antes. E em todos esses lugares vai estar anunciando que vai ter o feirão de carros essa semana. E depois vai voltar o outro anúncio dele. Então vou ter uma chocolataria que é minha cliente, vai ter a Páscoa. Ela vai estar lá anunciando semanas antes da Páscoa para estar vendendo aquilo ali. E depois ela vai voltar o outro anúncio dela. Então ela consegue fazer ações comerciais mesmo com uma ideia que não é nova. A gente está abordando isso com tecnologia e novidade, mas a ideia não é nova. Tanto que a gente tem... A tecnologia é nova, mas a ideia... A ideia não é nova. Sim. O jeito que a gente aborda e consegue entregar, e com a qualidade que a gente consegue entregar, essa é a grande sacada. Tecnologia e inovação. A gente vai falar da curadoria. Tecnologia e inovação. E, cara, assim... olhando agora para frente, assim, visualizando o futuro, como é que tu enxerga os meios de comunicação no nosso país, no Brasil? Você acredita indo para um aspecto mais político, numa regulamentação de mídias? Você acredita que as mídias elas vão ser mais deixadas... Não tem clima, né, para provar isso aí agora, né? Agora não. Não Tem clima político. Eu acho que a regulamentação do conteúdo, eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema porque quem é que vai regular, como é que vai ser e etc. Mas o que tu falou das grandes mídias e o jeito de comunicação que está mudando, eu acredito numa grande adaptação, né? Então, sabe que uma empresa que está fazendo isso há muito tempo e não parecia uma jogada muito inteligente era o SBT, que bota todos os seus programas dentro do YouTube de graça, né? Então, hoje o maior talk show em audiência no YouTube é o De Noite, no mundo. Entendeu? Então eles estavam lá despejando material e hoje eles ganharam, cresceram canais e os programas às vezes são mais vistos na internet do que do SBT mesmo. Então eles fizeram essa decisão lá atrás e tu vai ver que a Globo, por exemplo, tem um trabalho muito grande de se aproximar da internet. Quando se comunica com eles não são muito bem compreendidos e eles fazem muito a plataforma deles, as coisas deles, os podcasts deles. Então é uma coisa mais fechada e eu acho que não tá rendendo grandes frutos para eles, né? Cara, até o streaming do SBT é gratuito. É de graça. Eles entenderam o público que eles atendem. Né? Eles também não falam com o público A. Sim. Mas hoje a Globo também não fala. Essa é a realidade. Né? Então eu acredito que vai ter mudanças. Eu acredito que tem programas que vai funcionar muito bem só no digital, outros só na TV. E tem alguns programas que, se tiver sorte, vai conseguir fazer essa mescla dos dois, como eu falei do De Noite e do Danilo Gentili. Mas eu acredito que isso está tendo várias fusões. É que nem a gente vê o jornal, que agora já tem um Instagram, que também tem o site, que já monetiza, que já bota no YouTube. Então eu acredito que as mídias, essa abertura, elas estão sendo inteligentes porque a gente passou por uma baixa das mídias. Né? Então as empresas passaram problema com isso. A tiragem de jornal não é mais a tiragem que era antes. E aí o jornal não vai fechar. A verdade, alguns fecharam. Até outros perceberem que tem uma porta e dá para passar. Então, eu acho que isso está acontecendo uma modificação e ela está sendo bem rápida. E por incrível que pareça, o SBT que estava lá largando de graça o seu material, abrindo mão da programação dele, foi o cara que está hoje colhendo os frutos. Né? E esses canais, toda a receita deles de AdSense, etc., vai direto pro grupo do SBT. Então é uma baita de uma estratégia. Provavelmente paga o salário do Danilo sozinho. Só com a remuneração. Ele falou, não botei isso no meu contrato, eu ratei. Falando agora puxando só uma efeito de curiosidade aqui, pra quem não sabe. Tá? O YouTube, ele proibiu o Cristiano Ronaldo de ter um canal. Pelo simples motivo de que não tem como te pagar, velho.
Tu tá de sacanagem. Não, é sério. De tanta AdSense que daria. Tanta AdSense que daria, de tanta influência que ele tem. Coitadinho do YouTube. Ele não pode... Ele tem os anunciantes, tem o dinheiro, mas ele não pode pagar. Ele não... Cara, eles proibiram... Sério, o Cristiano... Vai ganhar muito, não. O Cristiano Ronaldo... O Cristiano Ronaldo é o único ser da Terra... Não, não é o único, não. Não, com certeza. Pelo YouTube, talvez, sem mandado de juiz, ele é o único que não pode ter um canal. Que loucura, né? Por esse motivo, provavelmente. Não, cara, loucura. Tu falou de AdSense, eu, do Danilo, lembrei desse caso. Eu li essa reportagem, é um ponto de trazer essa informação. E a gente vê programas começando no digital sendo mais relevantes do que os programas que estão começando na TV, né? Então, cara, isso acontece muito. A gente tá vendo vários programas Podcast. nascendo tudo torto, assim, porque ele é pra TV, mas ele tem que se dar bom no online e aí não sai também muito bom em os projetos. Mas eu acredito que é o que eu te falei, essa fase de transição. É o iCarly influenciando gerações. Os modelos de podcast também estão inovando pra caramba, né? Sim, quando começou era só áudio, né? Agora já tem vários modelos. Tá deixando até de ser podcast e tá começando a virar programa, né? Eles estão ampliando mais o conceito do que é um podcast. Talk show aberto ao público ainda. Agora tem, né? Tem realmente, e tudo nasceu na pandemia. Mas eu acredito que a gente tá num momento de mudança drástica. E agora, o que vai acontecer com as IA depois, não sei. Não sei se a gente não vai viver daqui em diante sempre num momento de mudança, com alguma coisa entrando que a gente não tinha controle. Então, acho que a tecnologia é louca por isso. E a gente nem sabe o que vai acontecer com as IAs, né? Cara, nós estamos nos encaminhando para a parte final do podcast. Já. E eu quero... Falei tão pouco. Mas tem alguma novidade, algum projeto que a curadoria está fazendo, e vai fazer, está envolvida agora? A gente tem o Cura nas Escolas. Isso, legal. Eu gostaria de falar desse projeto também, que são basicamente 5 projetos que a gente toca dentro da curadoria. O primeiro é a agência, que a gente faz hoje muito mais trabalhos de pontuais, identidades visuais, eventos, entre outras coisas. A parte do Meu Story TV, o Cura Ensina, Cura nas Escolas e o Meu Story TV. O Cura nas Escolas, ele é um projeto, a gente já trabalha há mais de 2 anos fazendo palestras em escolas, sem cobrar nada. E a gente percebeu que aquilo ali, ter só aquele momento não era o suficiente, e a gente construiu um projeto que com parceiros a gente está conseguindo rodar em alguns municípios, né? A gente conseguiu rodar em Sapiranga, a gente está nos finais de negociações para rodar isso em Campo Bom e aqui em Taquara, que eu acho que são os projetos que estão para sair, assim. Então a gente vai até as escolas, a gente faz um workshop de 2 horas, que é fenomenal o workshop. Pode perguntar para qualquer professor ou diretor que já participou. 2 workshops. É incrível. Só aquilo ali já dá um input no jovem de ele acordar para a vida. Por quê? A gente falou tanto da juventude, que é difícil de trabalhar, mas é que elas precisam ter pelo que lutar. E eu acho que esse projeto, ele consegue impactar o jovem para que ele crie compromissos e objetivos para ele se enxergar lá na frente. Então, muitas vezes o jovem, por que eu vou trabalhar? Porque ele não tem um objetivo para trabalhar, entendeu? Se tu quer trabalhar para comprar uma moto, uma bicicleta, etc e tal, tu vai ter ímpeto para trabalhar e conquistar tuas coisas. E isso está muito esfriado na juventude, né? Então, esse projeto, que basicamente ele dura do workshop até a formatura 3 meses, os alunos que passam por ele passam por uma grande transformação. A formatura é incrível, os pais agradecem muito, os professores falam que o pior aluno se tornou o aluno que ajuda os outros dentro da sala de aula e realmente consegue ativar essa chama dentro deles. Então, para você empresário que quer investir na juventude e pensa na juventude, mas você está precisando de mão de obra, pessoa qualificada, que tem interesse, ímpeto por aprender e conhecer, então patrocinando isso, tu vai ter mais pessoas no mercado para conseguir contratar. Então, tu está patrocinando o teu futuro colaborador ou o teu futuro parceiro ou sócio quando tu está entrando num projeto desse. Ele tem um cunho muito mais social do que de lucro, etc. A gente cobra um valor que é quase metade do valor que a curadoria cobra pelo treinamento e a gente vem custeando o restante com nossos parceiros, inclusive o Cicobi, que doou 10 computadores para a gente conseguir rodar isso
da melhor forma possível. Então, é difícil eu falar uma marca porque são dezenas de marcas que estão apoiando a gente. Sim, São muitas empresas. outra dezena de instituições que está abraçando esse projeto, está impulsionando esse projeto para acontecer para frente. Então, é até difícil falar um nome por causa que eu fico nessa dúvida de eu deveria falar de todos. Mas uma coisa que é interessante que traz esse projeto, Marcelo, é que o empresário... É outro que nasceu do Bruno, né? Outro que nasceu do Bruno. O empresário, cara, que ele quer investir, ele tem o poder de ir lá nesse workshop e mudar a realidade do seu município. Mudar a realidade do município dele. De os alunos acabarem a escolaridade. Exato. E principalmente, eu gostei daquele de eles terem boca para procurar um emprego. Isso. Para que ele seja contratado, ele consiga tirar as dúvidas. Que ele consiga buscar a resposta sozinho. Então, eu acho que esse é um projeto. Entre em contato com a gente, olhe os nossos materiais que a gente tem sobre isso. Que não é uma coisa da boca para fora, como realmente está mudando vidas. E se a gente vai falar, a gente vai trabalhar com 100 jovens em um ano e a gente conseguir impactar isso ano após ano, provavelmente a gente vai conseguir fazer um impacto na região inteira. Cara, sem dúvida. Sim, de verdade. Deixa eu encher aqui pro chamar. E cara, e tem uma outra coisa que nós promovemos, o Grupo Cura promove também. Que a gente falou de produto, hein? Meu Deus! Mas é coisa pra caramba. Quase que sai um palavrão aqui. Dia 22 de março, a gente vai promover um encontro na curadoria. Um encontro para aquelas pessoas que querem conhecer o nosso trabalho. Curiosos. Os curiosos que querem... os inquietos. Os inquietos. A gente podia chamar, né? Cura Curiosos. Né? A gente não teve essa ideia antes. Né? Que é aquelas pessoas que querem conhecer o nosso trabalho, conhecer aquilo que a gente faz, conhecer a nossa estrutura, conhecer como que nós executamos as nossas atividades, também aprender com isso. Porque são 4 workshops que a gente vai trazer, a gente vai trazer empresário de fora também para palestrar. E vai ser uma baita de uma oportunidade, então se tem interesse em participar desse workshop, desse evento, dia 22 de março, num sábado de manhã. Você que é um profissional da área ou quer entrar para a área, vale muito a pena conhecer isso. Teve vários negócios que surgiram dos encontrões que nós fizemos no ano passado. Exatamente, faz parte da entrada do ecossistema, né? Isso aí, nós já contratamos pessoas que participaram dos workshops. Contratamos e fizemos negócio. Exato. E os próprios alunos e pessoas que estavam ali envolvidos fizeram um negócio entre eles. Mas daí a gente fala sobre ecossistema. Pensei, como é que eu entro numa coisa dessa? Como é que eu me aproximo de uma coisa? É realmente participando. Realmente participando. E a gente tem esse encontro que é maravilhoso. Mas tem gente que vai lá para conhecer a curadoria. Isso. Vai lá para entender os nossos projetos, os nossos produtos. Então, quer participar do ecossistema, tem interesse sobre isso, tem uma empresa dessa área, alguma coisa assim, entre em contato conosco. Porque o ecossistema ele só cresce e é nutrido com pessoas que vão se aproximando e a gente consegue fazer todo mundo crescer junto. Cara, para encerrar, eu faço isso com todo mundo, tá? Todo mundo que vem aqui e participa do podcast, eu coloco uma fogueira no final. Eu vou te fazer algumas perguntas e respostas bem rápidas, assim, o que vier na cabeça. Pode ser? Vamos lá. Onde é melhor investir, no marketing digital ou no tradicional? Nos dois. Dependendo do teu segmento, mais ainda. Pense bem. Eu não sou, apesar de trabalhar com isso há bastante tempo, não sou um fanático pelo digital. Porque tem coisas que não funcionam no digital. E às vezes não funcionam para ti. Só que não é, não deu certo no digital, abandona tudo. Tem outras formas de investir em marketing. Tem outras formas de adquirir cliente. E tem outras formas de que tu consegue fazer marketing ou prospectar clientes com os teus criativos, produzindo material sem ser pelo teu Instagram. Entendeu? Então, existem outros formatos e estratégias comerciais que tu pode montar que não é só produzir conteúdo para o Instagram. E sim, às vezes, o conteúdo que tu produz no Instagram é conseguir disparar para os teus reais clientes, né? Então, eu acredito que é uma mescla. Tanto que a gente está com o projeto do Curamides porque a gente sabe que funciona. Não é à toa que em 15 dias fechou 20 contratos. Não é à toa que fechou 20 contratos. E tem sede por esse tipo de projeto. Então, o offline, que seria offline, funciona muito bem. O meu Store TV é a junção dos dois.
É a Não é integração. qual é o online, qual é o presencial, físico. É os dois. É a integração. É a integração. O futuro é esse. A gente não vai saber a distinção de um do outro. Próximo, cara. Se tu tivesse que empreender em outro ramo, sei lá, começasse do zero, o que tu faria? Pá! O que eu faria se não tivesse fazendo o que eu tô fazendo? Imagina assim, não tem cura, não tem nada, o que tu faria? Cara, tem 2 corações. Ou eu teria entrado pro ramo civil, ou pro ramo do agro. Principalmente criação de bicho, coisa assim, eu tenho muito interesse. Muito interesse. Eu acho que eu iria pros 2. Nada a ver, né? Tu curte É o que- agronegócio, cara? Cara, eu gosto bastante. Eu gosto de ver as coisas crescer, né? E por mais que a gente trabalhe com comunicação, eu sou um empresário. Tem outras pessoas dentro da curadoria que vivem a comunicação, que Sim. vivem o marketing. Eu sou um empresário, então eu sou um investidor, procuro retorno e que as coisas aconteçam e que façam sentido. Então, por isso que a gente vai criando esses braços pros lados, né? Então, eu vejo desse jeito. É onde eu vejo que daria certo e teria oportunidades. E a última pergunta. Um erro que todo empresário comete no marketing. Achar que não precisa do envolvimento deles. Eu acho que esse é o principal erro. O cara tem que estar envolvido. Tem que estar envolvido. Ah, mas eu quero contratar para não me envolver. Então não contrata ninguém. Não vai dar certo. Porque, por mais que não pareça, tu grava o vídeo, mas não tem um sentimento. Mas nada que tu não queira realmente que funcione, tu vai gravar e não vai funcionar. É incrível, parece que é quase uma mão divina que não vai pra frente enquanto tu não realmente querer aquilo. E as pessoas do outro lado, de alguma forma, sentem porque o que vende na internet é a verdade. Às vezes é a verdade um pouco distorcida, mas é a verdade. Uma verdade ramificada, mas é a verdade. É a verdade. Cara, legal, muito bom esse papo. Uma pena que tá acabando nosso tempo aí. Mas obrigado pela tua presença, pela confiança, enfim, por estar com a gente, comigo aí nessa jornada do podcast. Agradecer principalmente pelo patrocínio, né? Esse podcast aqui ele tá sendo feito porque a Cura acreditou nesse projeto, né? E então eu sou muito grato aí a ti, ao grupo, aos sócios, né? Por isso. Obrigado por ter vindo, ter tirado teu tempo, ter estado aqui numa sexta-feira fazendo a gravação. Na segunda-feira vai pro ar esse episódio aqui. Legal. E obrigado mesmo, de coração, por ter estado aqui. Agradeço todas as palavras. Que nem eu falei, tá me elogiando muito. Não sou acostumado com isso. Não se preocupe que eu não vou pedir aumento. Muito obrigado. Tô só vendo na segunda. Tô só vendo na segunda. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar apoiando um projeto como esse. E vendo que tá dando certo. E isso é muito bom. Eu acho que é um sonho antigo teu. É. A gente conversou algumas vezes já sobre isso. Isso. Então eu fico muito feliz de estar vendo Quando eu tava em acontecendo. Torres ainda. Eu vim só pra isso uma vez, né? Exatamente, pra gente conversar sobre isso. E agora tá aí funcionando. E a gente como parceiro pra E aí, acontecer. É isso aí. Que Que legal. maravilha. Muito obrigado pela tua agradeço. presença, pela tua participação. E, obviamente, agradecer aos outros colaboradores e patrocinadores aqui do Mate de Vendas. O Grupo Cura Digital, a rede Gold Center Fit. Obrigado, Dirceu e Éder, pela parceria. A Barbearia Ferreira. Muito obrigado, Miqueias, pela parceria, ao Centro de Educação Profissional Estude Mais, a Universidade Anhanguera de Parobé, Taquara e Sapiranga, obrigado, Leandro Melise, pela parceria, a Descove Soluções Financeiras e a Prevenir Proteção Veicular, obrigado, Lucas Descove, pelo projeto, a Folk Uniformes e a Prisma Impressão 3D, obrigado, Bruno, e obrigado, Gabriel, obrigado pela força, tá bom? Gente, muito obrigado, então, pela presença de vocês, lembrando que dia 13 de março começamos a próxima turma de comunicação e vendas lá no Grupo Curadoria. E dia 22 temos nosso encontrão. Então, se você se interessar por participar de algum desses dois, só entre em contato pelo link que vai estar aqui embaixo. A gente vai conseguir ajudar vocês e atender vocês. Sim. Beleza? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.